Nem toda abordagem policial termina em discussão, resistência ou fuga. Em alguns casos, a tentativa de escapar acontece de um jeito bem diferente. Quando percebem que podem ser presas ou acabar em problemas sérios, algumas mulheres tentam transformar a situação em um jogo de sedução, usando flertes, elogios e atitudes provocativas na esperança de ganhar vantagem diante dos policiais. O que para elas parece uma maneira fácil de evitar consequências, muitas vezes só torna a situação ainda mais constrangedora. Enquanto tentam mudar o clima da abordagem com sorrisos, insinuações e aproximações inesperadas, os agentes continuam seguindo o procedimento sem se deixar influenciar. E é exatamente nesse momento que a realidade bate de frente com a expectativa, porque no fim, charme não apaga as evidências, não interrompe a investigação e muito menos cancela a prisão. E o resultado dessas tentativas costuma ser bem diferente daquilo que elas imaginavam quando decidiram testar até onde poderiam manipular a situação. Com apenas 22 anos, Sophia Ross transformou uma abordagem de trânsito em uma cena que parecia ter saído de uma série de comédia constrangedora. O caso aconteceu em Sarasota, nos Estados Unidos, depois que policiais perceberam um carro fazendo movimentos estranhos na pista. O jeito de dirigir chamou a atenção e logo a viatura iniciou a parada. Assim que Sophia saiu do veículo, a conversa começou a tomar um rumo estranho. Os agentes suspeitaram que ela pudesse ter consumido bebida alcoólica, principalmente pela forma como estava falando e se comportando. Durante a abordagem, ela contou que havia acabado de sair do trabalho como garçonete em uma unidade do Hooters, mas a situação ficou ainda mais confusa quando ela passou a negar que estava dirigindo o carro. O problema é que, segundo os policiais, eles tinham acabado de ver Sophia ao volante. A conversa virou uma sequência de respostas desencontradas. Em um momento, ela admitia que estava sob efeito de álcool. No outro, insistia que não tinha dirigido. Os agentes tentavam organizar a situação, mas parecia que cada pergunta criava mais confusão. Depois de vários minutos tentando convencê-la a fazer os testes de sobriedade, Sophia finalmente concordou. Só que manter a atenção dela virou outra missão. Em vários momentos, ela mudava completamente de assunto e até tentava flertar para se safar da abordagem. Okay, do you want to try this first exercise for me? I will do anything for you, Daddy. I am a nerd. I am a nerd. Show it to the body cam. I am a nerd. Quando percebeu que a abordagem não terminaria apenas com um aviso, Sophia praticamente antecipou o que aconteceria. Ela colocou as mãos para trás por conta própria para receber as algemas. Mais tarde, ela foi acusada de dirigir sob influência de álcool, com nível de álcool no sangue acima do limite considerado elevado pelas autoridades. Dentro de uma delegacia, a fase de registro costuma ser bem direta. Os agentes fazem perguntas, coletam informações e seguem um procedimento padrão, mas em alguns casos, a situação toma um rumo completamente diferente. E foi exatamente isso que aconteceu em uma sequência de gravações feitas durante o processo de entrada de algumas mulheres presas. Logo no começo, uma delas parecia agir como se estivesse encontrando conhecidos em vez de estar passando por uma detenção. Enquanto os agentes tentavam conduzir tudo normalmente, ela insistia em pedir um abraço, fazia perguntas pessoais e tentava puxar conversas fora do assunto. Os policiais recusavam várias vezes e lembravam que estavam apenas fazendo o trabalho deles, mas uma das cenas mais curiosas envolveu Patrícia. Depois de ser levada para fazer identificação e registro, ela pediu desculpas por ter cuspido em um policial durante a ocorrência anterior. O agente reconheceu o pedido de desculpas e disse que nem todo mundo assumia o próprio erro daquela forma. Só que a conversa tomou outro rumo poucos segundos depois. Patrícia começou a pedir o contato pessoal dos agentes, sugeriu uma foto juntos e tentou conseguir até um abraço antes de sair dali. Look right here. You can talk to him in a minute. Hey. Hey. What are you doing back here? I just came to visit you. Really? E talvez a parte mais curiosa dessas gravações seja justamente essa. Algumas pessoas pareciam acreditar que simpatia, insistência ou flerte mudariam a situação. Mas dentro da delegacia, ninguém estava ali para marcar um encontro.
No dia 6 de fevereiro de 2022, um policial foi chamado após relatos de que uma mulher de maiô estava andando pela rua de forma desorientada enquanto carregava uma garrafa. Quando chegou ao local, encontrou a mulher caminhando pela calçada em Athens. Ela estava descalça, cambaleando e parecia não entender muito bem o que estava acontecendo ao redor. Durante a conversa, o policial percebeu o cheiro de álcool e notou que ela tinha vários arranhões nos joelhos e nos pés, provavelmente resultado de quedas anteriores. A situação ficou ainda mais confusa quando ela disse acreditar que estava em South Beach e explicou que estava procurando a irmã. O problema era que ela não estava nem perto de lá. Mesmo depois de ouvir várias vezes onde realmente estava, continuava sem conseguir entender. Ela mal conseguia ficar parada sem perder o equilíbrio. A fala estava arrastada e, em alguns momentos, as respostas pareciam não fazer muito sentido. O policial tentou resolver a situação de forma tranquila, perguntou seu endereço diversas vezes e chegou a oferecer uma carona para levá-la para casa, mas ela recusou. Enquanto aguardavam a chegada do atendimento médico, o clima mudou um pouco. Em meio à conversa, ela começou a brincar com o policial, elogiou o jeito dele e disse que poderia fugir facilmente. Ele deixou claro que naquele estado não podia simplesmente deixá-la sair andando perto da via. Pouco depois, ela decidiu testar a teoria. Ela correu alguns passos e caiu logo em seguida. Mesmo reclamando de dor, tentou agir como se nada tivesse acontecido. O policial ainda explicou que não queria prendê-la e só queria colocá-la em um lugar seguro pelo resto da noite. What's our phone number? I won't give it to you. Step on the sidewalk, Nope. ma'am. You're funny, cute, fun times. Step back onto the I sidewalk, can ma'am. run away from you. No fim da ocorrência, ela acabou sendo detida e encaminhada pelas autoridades. A fiança foi estabelecida em $440. Uma mulher estava parada dentro do carro, em frente a uma casa, quando a polícia chegou para uma verificação de bem-estar. A denúncia tinha sido feita por alguém que a conhecia e estava preocupado com a situação. No começo, ela parecia não entender o motivo da abordagem. Disse que estava procurando a casa certa depois de ter saído de uma festa de aniversário e admitiu que tinha tomado algumas taças de vinho. A conversa começou tranquila. Ela explicava que havia ido parar na rua errada e dizia que não tinha feito nada grave. Só que conforme as perguntas continuavam, alguns detalhes começaram a mudar. Primeiro, afirmou ter tomado 2 taças de vinho. Pouco tempo depois, o número passou para 3. Além disso, os policiais perceberam a fala arrastada, olhos avermelhados e cheiro de álcool. Mesmo assim, ela tentava deixar o clima mais leve. Em alguns momentos, desviava o assunto, fazia comentários pessoais e demonstrava preocupação com o policial por ele estar trabalhando na chuva. Enquanto os testes de sobriedade eram preparados, a conversa seguia entre desculpas, nervosismo e tentativas de tornar a situação menos séria. Have you been drinking today? I had 2 glasses of wine. How long ago was that? Probably about 30 minutes. Só que os testes começaram e a coisa mudou. Ela teve dificuldade para seguir instruções simples, precisava manter o equilíbrio, olhar em uma direção específica e acompanhar comandos básicos, mas várias vezes se confundia no meio do processo. Em certos momentos perguntava se tinha falhado, em outros dizia que aquela era a pior situação pela qual já tinha passado. Conforme os sinais iam aparecendo, o policial tomou a decisão de realizar a prisão por dirigir sob influência de álcool. E foi aí que o desespero aumentou. Ela começou a pedir misericórdia, tentou explicar a situação da família e até mencionou conhecer pessoas influentes, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Mas, no fim, nada funcionou. Nem mudar a história, nem insistir, nem tentar conquistar simpatia. Porque naquela noite, o policial continuou fazendo exatamente o que tinha ido fazer desde o início, o trabalho dele. Com 18 anos, Skylar Floss apareceu nas redes sociais comemorando algo que parecia roteiro de filme adolescente. Segundo ela, tinha sido parada por dirigir sob efeito de álcool, mas conseguiu escapar da situação usando uma história triste sobre o fim de um relacionamento. A versão contada por ela ficou ainda mais exagerada quando afirmou que havia falhado em um teste de bafômetro e mesmo assim o policial teria deixado tudo passar, dado o próprio número de telefone e sugerido um
encontro, o vídeo começou a circular rápido. Skylar aparecia contando a história com confiança, como se tivesse encontrado uma maneira improvável de sair de um grande problema. Em outro vídeo publicado por ela, aparecia bebendo tequila e brincando durante a noite. Para muita gente, a história parecia absurda, mas ainda assim chamou atenção. Só que, pouco tempo depois, a situação mudou completamente. O escritório do xerife decidiu divulgar as imagens da câmera corporal do policial envolvido na ocorrência, e o vídeo mostrava uma realidade bem diferente. Nas gravações, o agente explicou que havia parado Skylar porque o carro estava saindo um pouco da trajetória. Durante a conversa, ela contou que estava abalada por causa do término do namoro e disse que tinha acabado de sair da casa de uma amiga. O policial demonstrou preocupação, perguntou se ela havia consumido bebida alcoólica e ouviu a resposta negativa. Enquanto conversavam, o agente manteve um tom tranquilo o tempo inteiro. Em nenhum momento aconteceu um teste de bafômetro, não houve convite para café, almoço ou qualquer outra coisa parecida. Na verdade, ao perceber que ela estava passando por uma noite difícil, o policial decidiu não aplicar multa. No fim, o próprio agente depois comentou que sem a câmera corporal, a história poderia ter virado uma enorme confusão. O caso começou em Orlando, na Flórida, em 2018, quando uma investigação de duplo homicídio revelou uma trama que misturava fraude bancária, manipulação e uma tentativa clara de escapar da polícia. As vítimas foram Cynthia Stack, de 52 anos, e o filho dela, Sean Stack, de 22, encontrados sem vida dentro do apartamento onde moravam. A partir dali, a polícia passou a investigar o que tinha acontecido nos bastidores daquela família. Os principais suspeitos eram um casal de origem guianesa, Joshua Ramsalmi, de 28 anos, e Amelia Bisson, de 25 anos. Ambos trabalhavam em banco na época dos fatos. Segundo os investigadores, o caso não começou diretamente com o crime mais grave, mas com um esquema de fraude envolvendo a conta de um idoso, pai e avô das vítimas. Amelia teria acesso privilegiado ao sistema bancário e, em março de 2018, movimentou valores da conta dele em cheques de $25 mil cada, que acabaram ligados a pessoas próximas ao casal. Quando Cynthia começou a investigar o que estava acontecendo com a conta do pai, a situação saiu do controle. A polícia acredita que essa investigação interna pode ter sido o ponto que levou ao ataque contra ela e o filho, numa tentativa de impedir que a fraude fosse descoberta. Durante a apuração, Joshua acabou preso e alegou versões diferentes, incluindo a participação de terceiros. Já Amelia passou por interrogatório e, segundo os registros, tentou mudar o comportamento várias vezes para lidar com os investigadores. Em certos momentos adotava um tom mais tímido, em outros tentava ser mais simpática e até flertava, numa tentativa de controlar a conversa e reduzir a pressão. Mas os detetives seguiram firmes na linha de investigação. Com o avanço do interrogatório, eles passaram a confrontar diretamente as contradições até que Amélia acabou admitindo que sabia que o marido estava envolvido e que ele tinha dito que havia usado uma arma no crime. Essa informação foi decisiva para o desfecho do caso. No fim, Joshua foi condenado à prisão perpétua pelos crimes. Amelia teve as acusações de participação no crime retiradas, mas acabou condenada por fraude bancária e recebeu pena de 3 anos. Um caso que começou com um esquema financeiro terminou exposto como uma das investigações mais tensas daquele período em que até tentativas de manipulação emocional não mudaram o rumo da justiça. Em Orlando, na Flórida, uma abordagem de trânsito aparentemente comum chamou a atenção dos policiais quando Jenna Maldonado foi parada sob suspeita de dirigir sob influência de álcool. Ela tinha sido vista mudando de faixa sem sinalizar, o que levantou a atenção da equipe. O que parecia ser apenas mais uma ocorrência acabou tomando um rumo bem diferente assim que a conversa começou. Durante a verificação de documentos, Jenna manteve um comportamento tranquilo e até bem direto. Ela admitiu que tinha bebido antes de dirigir, dizendo que tinha sido apenas uma cerveja mais cedo. Mesmo sem clareza total sobre a quantidade, ela respondeu sem tentar esconder informações, o que chamou a atenção do policial logo de início. A situação ficou ainda mais incomum quando o tom da conversa começou a ficar mais leve e pessoal, com perguntas sobre vida particular e estado civil surgindo durante a interação. Na sequência, Jenna passou pelos testes de sobriedade e depois foi direcionada ao teste do bafômetro,
outro, foi nesse ponto que o comportamento dela ficou mais marcante. Durante o procedimento, ela fez comentários fora do padrão da situação e manteve uma postura descontraída, chegando a rir em alguns momentos. Enquanto isso, o policial manteve total controle da abordagem, conduzindo o teste de forma técnica e sem entrar no clima criado pela mulher. Harder. Keep that tone going. Harder. Nope. Nope. Keep going. More. Nope. You keep stopping. Mesmo com tentativas de tornar o ambiente mais leve, o resultado do teste indicou níveis acima do permitido. Ainda assim, o policial seguiu o protocolo até o fim, sem se deixar influenciar pelo comportamento dela. Jenna acabou sendo levada sob custódia após o encerramento da abordagem. O caso começou em Ohio quando a jovem Grace Spunamore, de 20 anos, acabou sendo parada pela polícia após uma suspeita de direção perigosa que teria resultado em um incidente anterior. Quando os agentes a alcançaram, ela já estava dentro do carro e a abordagem começou de forma direta, com perguntas sobre quanto ela tinha consumido antes de pegar a direção. Desde os primeiros minutos, ficou claro que a situação não seria comum. Grace respondeu de forma confusa e admitiu ter ingerido várias doses de bebida alcoólica. Ela falava em quantidades diferentes ao longo da conversa, o que reforçou ainda mais a suspeita dos policiais. Mesmo assim, o tom dela não foi de medo ou resistência imediata, mas de uma postura descontraída e às vezes até provocativa. Durante a abordagem, ela revelou que trabalhava como dançarina da noite e mencionou o ambiente que costumava frequentar, o que acabou deixando a conversa ainda mais desorganizada. Em vários momentos, ela alternava entre respostas soltas e comentários fora do contexto, enquanto os policiais tentavam manter o controle da situação e entender exatamente o que tinha acontecido antes da abordagem. Sir, that works in my club because I'm a stripper. What's your name? Logan? You look like a Logan. You wanna taste me? No. Do it. Stay in the blue box. A situação ficou ainda mais complicada quando ela precisou sair do veículo. Grace demonstrava dificuldade para seguir instruções simples e acabou sendo orientada a ficar em uma área demarcada pelos policiais enquanto o procedimento continuava. Mesmo assim, ela insistia em falar, se aproximar dos agentes e ignorar comandos básicos, o que aumentou a tensão no local. Com o avanço da ocorrência, os policiais precisaram reforçar as medidas de contenção e seguir com o protocolo de detenção. A jovem acabou sendo levada sob acusação de dirigir sob a influência, excesso de velocidade e obstrução do trabalho policial. Depois, o caso ainda ganhou mais peso com novas acusações relacionadas ao comportamento durante a prisão. No fim, o que começou como uma abordagem de trânsito acabou virando uma ocorrência bem mais séria, marcada por desorganização, resistência e um comportamento que fugiu completamente do padrão esperado em situações desse tipo. Uma motorista de 23 anos acabou no centro de uma ocorrência policial em Rio Rancho, no dia 7 de abril de 2025, depois de bater o carro contra a guia da rua. Quando os policiais chegaram, a encontraram ainda dentro do veículo, tentando explicar o que tinha acontecido, dizendo que o carro simplesmente tinha parado de funcionar, mas a situação não batia com o que os agentes observavam no local. Havia sinais claros de que ela tinha ingerido bebida alcoólica, e o comportamento durante a abordagem reforçou ainda mais a suspeita. A jovem afirmou que não tinha consumido nada, mas os policiais decidiram que ela precisava sair do carro para uma verificação mais detalhada. No momento da abordagem, surgiu outra complicação. Ela mencionou que havia uma arma no veículo, o que fez os agentes mudarem o nível de atenção na ocorrência. A partir daí, o procedimento ficou mais cauteloso, enquanto eles tentavam entender onde o objeto estava e se havia risco imediato. A motorista também disse que estava apenas voltando do trabalho e tentando chegar em casa, mas apresentava falas confusas e mudanças constantes na versão dos fatos. Mesmo assim, quando foi convidada a fazer os testes de sobriedade no local, ela recusou, alegando experiências anteriores com uma abordagem parecida meses antes, quando acabou presa após realizar esses mesmos testes. Ao longo da ocorrência, ela também fazia comentários fora do padrão da abordagem, com falas de flerte e comportamento mais solto com alguns dos agentes, chegando a fazer observações pessoais e tentativas de descontração que não mudaram o andamento da fiscalização. I have a pending DUI already. I went to jail and then I was supposed to have a... Did you go through court?
You're too hot to talk to. Back up. Sem a realização dos testes, a suspeita foi encaminhada para a delegacia. Lá, ela aceitou fazer o teste do bafômetro. O resultado foi alto, com índice de álcool muito acima do permitido. Além da suspeita de direção sob influência, o caso também envolveu a informação de que a carteira dela estava suspensa por conta de uma ocorrência anterior. Isso aumentou ainda mais as acusações. No fim, ela acabou presa e responsabilizada por dirigir sob efeito de álcool, dirigir com habilitação suspensa e outras infrações relacionadas ao caso. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.